Aleluia. Graças a Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Pode até ser que você esqueça Ele, mas Ele nunca te esquecerá. Glória a Deus. A Bíblia disse: poderia porventura a mãe esquecer o filho que deu à luz? E ele diz: porventura, se ela se esquecer, eu todavia não esquecerei de você. Aleluia. Graças a Deus. Podeis assentar. Amém, Senhor. A nossa mais cordial boa noite aos irmãos que pela internet sempre estão nos acompanhando, na expectativa não apenas de mais um culto, mas na expectativa de alguma coisa a mais da parte de Deus para acrescentar a nossa fé e também aumentar nosso companheirismo, nossa consideração a Ele, a quem temos prestado esses últimos serviços com as nossas vidas, né? E nós estamos agradecidos pelas orações de vocês. Estivemos viajando e, como vocês sabem, tínhamos um compromisso de ir ali no Nordeste. Nós pregamos numa igreja em Carpina, de um amigo que nós conhecemos em algumas reuniões, pastor José Severino, não é conhecido de nenhum de vocês praticamente aqui, uma cidade pequena, quase no agreste do Pernambuco. Fomos muito bem recebidos, foi muito bom o companheirismo que tivemos com a família dele, com a igreja, com o povo, e creio que foi muito oportuno estar ali visitando minha família e também aproveitando para visitar a outra família, a família em Cristo, porque a nossa família é muito grande, ela não é somente aqueles que estão próximo de nós, ela está estendida em toda a terra. A gente fica maravilhado com cada dia alguém mais que você conhece, que você ouve, e você saber que é seu irmão, sua irmã. É impressionante se você começar a pensar nessa grandeza de Deus. Quando Ele diz: se você deixar pai, mãe e amigos, tudo por amor de mim, eu darei 100 vezes nessa terra. E para mim não foi só 100 vezes, foi muito mais do que 100, né? De amigos e irmãos espalhados por toda a terra. Então, isto é realmente maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês oraram por nós, e onde estivemos também, nós oramos, tivemos um tempo para ler um pouco mais, meditar um pouco mais na palavra, e eu espero que isso venha contribuir para cada um de vocês melhorarem na fé, crescerem na fé, compartilhar com vocês aquilo que nós estamos estudando recentemente. Se você olhar algumas revistas, você sabe que alguns artistas influenciam outros naquilo que eles estão lendo. Se você olhar algum lugar aí, o que o fulano de tal está lendo? E só pelo doutor fulano de tal, ou artista fulano de tal, está lendo, e vai influenciar milhares de pessoas a comprar aquele livro e ler. Você também pode influenciar os irmãos. Quando você estiver lendo uma mensagem, e aquilo tocou profundamente no seu coração, liga para uma irmã, liga para um irmão e diga: olha, eu estou lendo tal mensagem
e Deus falou tanto no meu coração, eu gostaria que você participasse, leia tal mensagem. Eu creio que é uma forma de nós também contribuir uns com os outros, com as bênçãos que Deus está concedendo a cada um de nós. Lembrar que quando você, que é uma família, quando você está num bom restaurante, ou você está diante de uma mesa farta, tudo muito bem temperado, você lembra de seus filhos, lembra de seus pais, lembra de seus amigos. Nós somos uma família. E quando você encontra algo bom dentro da mensagem, que você estimulou, te abençoou, você liga, passa uma mensagenzinha de texto pelo celular, passa uma mensagem por e-mail, liga, faça alguma coisa. Isso mostra que nós estamos conectados uns com os outros. Por quê? O dia que fechar essa igreja aqui, se vai acontecer, conforme o profeta disse, é todas as igrejas, não sei, mas ele disse, muitas delas serão fechadas. Quem sabe uma mensagem de texto que vai dizer para você, tem uma placa lá na frente da igreja, fechado. Então, nessa hora vai correr muitas mensagens, né? Então, as notícias ruins você sabe. Morre uma pessoa em São Paulo atropelada, o mundo inteiro fica sabendo em alguns segundos. Há um sequestro, há um roubo, o mundo inteiro fica sabendo. Por que as coisas boas que nós também estamos sabendo não podemos compartilhar uns com os outros e enviar para os nossos amigos aquilo que está sendo uma bênção para nós? Seria muito bom que nós ocupássemos o tempo enviando essas mensagens, esses textos. Hoje está tão fácil, cada um tem um celular, até as crianças têm, enviar esses textos com aquilo que você está lendo, tocou no seu coração. Isso é maravilhoso. Eu digo isso porque muitos têm me ajudado escrevendo e-mails, mensagens de textos, irmã, jovem, moça, moço, irmãos. De vez em quando chega uma mensagem de texto lá, acrescentando alguma coisa mais, citando uma mensagem, ou a Bíblia, né? Minha filha ali, essa semana, mandou umas quantas aí, de mensagem, texto da mensagem. E a gente sempre, quando chega, você quer ver o que é. Isso é muito bom, é uma boa notícia. Tudo que você mandar da mensagem vem sempre em boa hora. É como o dinheiro. Toda vez que chegar na tua mão, sempre você vai dizer, veio numa boa hora, né? Nunca vem numa péssima hora. Sempre vem numa boa hora. As coisas de Deus também sempre chegam numa boa hora. Sempre é bem-vindo. Amém? Graças a Deus. Estava falando com o Elismar, ele me manda de vez em quando alguns e-mails. Eu disse, olha, só falta eu encaminhar para ele para o Francisco lá, né? Você sabe quem é o Francisco, porque ele está a fim de descobrir passo a passo sobre o Francisco. Falei, eu vou reenviar sua mensagem para ele lá, né? Mas eu creio que ele vai continuar me mandando, porque ele não tem medo do Francisco, né? Ele já sabe quem ele é, né, irmão Lismar? Então, mas fica agradecido porque se uma águia enxerga longe, imagina 1000 águias. Se um coelho se vê apertado com apenas uma águia em cima de uma montanha, olhando para ela, você vai ainda 1000 águias olhando para um coelho só. Imagina o que não acontece com essa agucidade visionária que nós temos, né? O que nós não poderíamos fazer é compartilhar esses acontecimentos que nós estamos passando atualmente, né? Lembrando que um dos maiores mistérios que Deus trouxe para nós foi a revelação do anticristo. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e quarto selo está falando de quê? A era da igreja está falando de quê? É um tempo que o próprio Deus guardou para que nós pudéssemos entender agora os passos do anticristo. Então, falar no anticristo, não estamos perdendo tempo, nós estamos mostrando o que os selos trouxeram para nós, não é verdade? Mostrando em que posição ele está. E como nós vamos fazer um trabalho especial a partir de hoje, eu tinha falado sobre a festa das trombetas, vocês vão ver o porquê que nós ainda não falamos, porque existem algumas coisas que estão entrelaçadas, que são as 70 semanas de Daniel, e eu creio que vocês vão ver que nós vamos ter uma visão bem mais ampla desses assuntos a partir dessa base que nós vamos fazer hoje para continuarmos amanhã. Nós vamos falar sobre esse assunto. Então, eu creio que o tempo que nós estamos ocupando hoje, se eu não tivesse um mapa do Brasil,
eu não tivesse nenhuma noção o que é o Brasil. Mas se eu pegar o mapa da Argentina, eu sei quais são as divisas com o Brasil. Por isso, as 70 semanas ela é importante, porque ela está mapeando os judeus. Mas se eu souber quais são as fronteiras deles, eu sei também qual é a minha posição. Eu sei onde começa a nossa, onde vai abrir para nós. Por isso a importância de nós conhecermos algumas coisas que não é para nós, como, por exemplo, o anticristo. Não é para nós. Mas se eu conhecer o momento que ele está trabalhando agora, a forma como ele está trabalhando, eu sei em que condição eu devo estar também nessa parte do tempo. Porque são sinais que Deus deixa para nós, para compreendermos o tempo que nós estamos vivendo. Isso é a importância de nós conhecermos essas coisas, né? E nós temos alguns recados aqui. Aqui está, deixa eu ver aqui. Lembretes, né? Nós vamos falar também sobre a reunião próxima da Páscoa. Você pode ter certeza, nós nunca tivemos uma reunião como nós vamos ter a partir de sexta-feira à noite. Você pode ter toda certeza que essa reunião vai ser uma das reuniões maiores. Eu não estou falando nem número de pessoas. Nós vamos ter uma das maiores reuniões que nós já tivemos em toda a nossa história, de todas as convenções que nós já tivemos. Essa próxima vai ser um marco na vida de muitos crentes, e eu quero ser um desses, que quero, a partir dessa próxima sexta-feira, ver essa mudança total. Nós temos visto, em parte, nós veremos a partir de sexta-feira algo como nunca. Você pode orar, tá, nessa expectativa que nós vamos ter aqui um rebombar de Deus, um trovão de Deus. Deus está preparando para nós algo que é inconfundível, é imprescindível em todo o tempo que nós estamos na mensagem. Eu creio que Deus está preparando para nós nessa semana, que para nós é muito importante. Vocês vão ver por quê a partir do que nós vamos falar em seguida. Lembrando aqui, sempre foi um trabalho, ou pelo menos uma orientação, a nunca trazer água para o santuário, né? Você levante, vai no bebedouro, pega água, mas não trazer água para o santuário. Os diáconos estão já lembrando os irmãos para que não faça isso, né? Também eu quero lembrar a igreja local que essa reunião vai ser uma reunião nossa de muito sacrifício, começando pelos cooperadores e até os irmãos e irmãs da igreja. Tem que haver uma reunião de sacrifício. O que nós pretendemos fazer? Dar sempre lugar para os visitantes. Vocês conhecem a igreja. Se vocês puderem ficar mais pelo lado de fora e deixar os visitantes pelo lado de dentro, mais confortavelmente, eu creio que é uma forma de nós darmos boas-vindas para eles. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês, porque não vai ser suficiente o local aqui para acomodar a todos, principalmente no sábado. Então, eu gostaria que nossos irmãos tivessem essa sensibilidade no espírito de colaborar em deixar os visitantes tomar seus lugares aqui. Você fica em pé, nós vamos permitir pessoas em pé no corredor, se for necessário, não tem problema, em pé no corredor, ali, não vai ter problema nenhum. Mas eu gostaria que vocês tivessem o sentimento de colaboração para nós podermos dar uma boa acolhida a todos os nossos visitantes, amém? É muito desagradável você ver chegar na sua casa um visitante, você assentado, e você deixar a sua visita em pé. Não ficaria muito cortês você fazer uma coisa dessa, não é verdade? Aqui é a casa do Pai, e vocês são daqui. Então, vocês, quando vê um irmão em pé, uma irmã, uma visitante, por favor, sem que os diáconos tenham que pedir, ou qualquer coisa, você por si mesmo já levanta, cordialmente dê o lugar, e eu creio que Deus vai abençoar, e você vai sair muito mais abençoado daqui, amém? Vocês concordam que está certo assim? Amém, graças a Deus. Vamos lembrar também que, aqui para os músicos, especialmente para quem vem aos domingos na igreja, que é uma coisa maravilhosa, os ensaios de vocês aqui tem mudado completamente, irmão Paulo, irmão Daniel e os músicos têm mudado para melhor, né? Deus tem abençoado. Só que aquela mini cozinha tem que ser fechada exatamente 5h30. Então, a partir do momento do prelúdio,
não é permitido nenhum músico mais usar aquela salinha, porque já faz parte do tempo da ordem da igreja. Então, nós não vamos quebrar a ordem. Então, às 17h30, será fechado ali. Se vocês querem sair antes, fazer um lanche ali, vocês já combinaram, já prepararam para isso, né? Então, às 17h30, o diácono vai ter a comissão de fechar, justamente para não trazer nenhum tipo de incômodo nesse período, meia hora antes do culto. Então, espero que vocês também compreendam que é para melhorar a nossa forma de trabalhar na igreja. Então, os diáconos estão orientados a fecharem às 17h30, né? Na segunda-feira, às 19h30, eu quero todos os cooperadores aqui, cantores, né? Eu quero que venham aqui, líder de cântico, diácono, todos os cooperadores que trabalham nas câmeras. Nós vamos ter uma reunião especial para a condução da reunião. Nós vamos tratar de alguns assuntos importantes, tesoureiro, né? Moséias, e todos vamos ter uma reunião para determinar algumas coisas que é muito importante que vocês todos estejam presentes aqui nessa próxima segunda-feira. Já lembrando que a reunião de sábado de manhã é para os ministros, para os pregadores. Nós vamos começar às 9h, terminando no máximo meio-dia. E vai ser servido uma refeição para eles aqui, para os ministros. Então, não vai ser servido para a igreja, somente para os ministros, porque logo 3h, culto com os jovens. Às 5h30, prelúdio, começando logo o culto da noite. Então, nós vamos ter um dia muito cheio no sábado. No domingo, nós vamos começar às 9h e nós pretendemos terminar exatamente meio-dia. E no domingo à noite, nós vamos ter o culto normal aqui, porque vai ficar pregadores e nós vamos ter um culto com o nosso povo que ficarem, e alguns pastores só viajaram na segunda-feira. Então, no domingo à noite, vai ter um culto normal, as caravanas estarão indo embora, a reunião terminou no domingo de manhã, para o contexto da Páscoa, né? Mas nós vamos ter o culto à noite, se Deus quiser, aproveitando, porque eu creio que nós devemos aproveitar cada minuto desse último tempo que nós estamos vivendo, não é? Então, nós queremos contar com a colaboração de vocês. Aqui temos o agradecimento. Agradecemos ao pastor Raimundo e à esposa por ter escolhido minha casa para 5 dias de descanso. Ainda desfrutamos das bênçãos alcançadas. Obrigado a Deus por receber esses anjos em nossas vidas. Família Vargas, lá de Mussum. Mas, na verdade, o privilégio foi meu. Eles que foram os anjos lá que nos receberam, nos trataram. Que foram os anjos que deram comida para Elias, né? Os anjos que deram comida para Elias, os anjos que deram manjar lá para Jesus. Então, na verdade, os anjos foram eles que nos receberam e nos deram a comida, nos deram um excelente acolhimento. Que Deus abençoe eles. É lá de Mussum, Rio Grande do Sul. O nome Mussum não é muito bonito, mas a região é maravilhosa. Se um dia vocês forem, vocês vão adorar, porque realmente é maravilhoso. Não vai se perder, porque lá é a região de fabricante de vinho. E quando você chega lá, especialmente, naquele que fabrica, o homem já chega ali, não, pode tomar à vontade. Aí tem uma pipa lá tinha 30 mil litros aquela que nós vimos, né? Você pode abrir a torneira e tomar. Você tem que estar bem convertido para você ir lá, né? Para que você não saia também falando línguas estranhas de lá, né? Mas aqueles que podem estar ali, eu creio que é uma bênção. O irmão Joglaí, o dia que puder fazer essa visita lá, eu creio que vai ser muito bom você, irmã Tereza. Ele estava meio lamentando, me deixou sozinho, tenho pregado aqui, preguei fim de quarta, preguei sábado, preguei domingo, terça-feira, sentado na cadeira ali pregando. Vocês viram como é que ele estava? Estava um pouco assustado, mas logo as coisas encaminhou e foi uma bênção, né? Quem pôde assistir foi, né, irmão Elismar? Foi uma bênção aí, está vendo como é que é? Isso quer dizer que eu não preciso preocupar muito. Se nós estamos fora, nós temos agentes especiais que estão ali prontos para nos ajudar. E eu assistindo lá de longe, né, observando as reuniões, isso foi uma bênção maravilhosa, poder assentar e ouvir. Então, como diz o profeta, se ele tinha um irmão Nével, eu tenho um irmão Nével aqui também, né?
Tem um joglaíra aqui também que ocupa perfeitamente o lugar. Que Deus abençoe. Eu agradeço por todo esse carinho, respeito, né, e amor por nós. Que Deus abençoe vocês. Amém? Antes de nós, eu quero colocar hoje apenas para meus ouvintes da internet e para a igreja local, eu quero colocar uma base. Porque o que nós vamos falar é algo que eu considero de uma forma profundíssima. É algo que nós nunca tínhamos visto, ou pelo menos entendido, até esse tempo. Eu e o Neville estamos estudando horas e horas e noites, procurando focar algumas coisas do profeta, que as pessoas dizem que o profeta errou. Mombrana diz, quando vocês não puderem encaixar as escrituras, nunca diga que a escritura esteja errada. Sua mente está errada, mas a de Deus está certa. Porque Deus nunca contradiz a sua palavra. Então nós deixamos quieto até que nós podemos entender aquilo que Deus tem nos falado. E nesses últimos dias, nós vamos ver coisas maravilhosas, irmão. Dentro das 70 semanas, dentro das eras da igreja, dentro dos selos, uma coisa muito importante, que nós vamos entender bem melhor, é sobre as virgens prudentes e as nécias, onde elas se encontram, e como é a linguagem profética, para se esconder dos sábios e dos entendidos, para que os pequeninos possam receber. Porque a escritura que nós vamos ler é justamente isso. As pessoas dizem assim, não adianta, você vai pregar essas coisas profundas, e essas irmãzinhas, irmãozinhos tão simples, como que eles vão entender? Pelo contrário, Jesus disse que quem não ia entender eram os sábios entendidos. É o contrário, as pessoas estão indo na contramão daquilo que a própria Escritura tem dito. Ele, graças te dou ao Pai, porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Então nós temos que entender que não é questão de um irmão ou de uma irmã ser sábia para entender os mistérios, ou de um irmão ser inteligente. Pelo que se você for inteligente, você tá mais para não entender do que os que são menos inteligentes, porque Jesus disse que é os menos inteligentes que vão receber. Então a classe mais favorecida não são os inteligentes. A classe mais favorecida são os menos inteligentes, porque crê naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo mostrado. Amém? Então, nós vamos ver então que não tem nada de mistério que ninguém possa entender. Pelo contrário, é algo tão simples que todos poderão entender. Por isso Jesus, o Mombrana pregou, Deus escondido e revelado em simplicidade. Por quê? Porque já estava colocando uma base para que esse grande mistério não fosse confundido com um grande estrondo. Ele já estava tirando o povo da expectativa de algo grande e colocando o povo na expectativa de algo muito simples e humilde, que estaria exatamente cumprindo o papel de ser o maior mistério sendo revelado. Não é? Lembrando que na primeira vinda de João, a Bíblia diz que os altos seriam abaixados e que os vales seriam levantados. Quantas pessoas não esperavam João com a patrola? Rebentando morro, quebrando pedra, aparelhando os vales, ou derrubando as montanhas, levantando os vales. Chegou um homem peludo, barbudo, feio, sem usar pasta de dentes, sem usar desodorante, morando no deserto, e ele cumpriu as escrituras. Agora, quem viu? Para quem não era eleito, sábio e entendido, pensaram que ele era apenas um odiador de mulher. Para o eleito, era a voz que clamava no deserto. Então a diferença está quando nós estamos no mesmo espírito de quem escreveu a Bíblia, para ver que quando aquilo se cumpre, nós estamos vendo exatamente do que está se falando. Então, se você não entrar no espírito do qual o profeta falou, então nós não veremos, não entenderemos o que o profeta falou. Então nós vamos ver uma mensagem confusa, nós vamos ver uma mensagem difícil, que nós deixamos de lado. Mas a mente de Cristo, ela capta a mente que estava no profeta.
Porque a mesma mente que estava no profeta, ela é transmitida para a igreja. E ela capta aquilo que o profeta trouxe, fazendo de nós uma classe de gente especial. Não porque nós escolhemos, porque Deus nos colocou nessa linha para compreender essas coisas. E antes eu quero ainda lembrar isso aqui. Nós estamos vivendo exatamente 50 anos depois, no mesmo dia que o Mombrana pregou o primeiro selo, exatamente no mesmo dia da semana nós estamos vivendo agora. Há 50 anos atrás, o Mombrana estava terminando amanhã, eu creio que é dia 24, à noite, o 7º selo, não é isso? Eu creio que é isso mesmo, né? Então, a mesma coisa, que ele começou na mesma semana, no mesmo dia do mês, né? No mesmo dia do mês, também em fevereiro, você lembra que foi 28 de fevereiro, a questão da nuvem. Então, o que a gente vê? Deus congelou o tempo durante 50 anos. Deus congelou o tempo. Quando ele colocou o pé sobre a terra, ele disse: o tempo não será mais. Ele não disse não é. O tempo não será. Existe um espaço. Ele congelou um tempo por um propósito. E agora, 50 anos depois, que é o jubileu, volta o tempo. Não só o tempo, não só o tempo das mensagens, da pregação de Mombrana, voltou o tempo literal. A mesma semana, o mesmo dia da semana, o mesmo dia do ano, tudo igual. Exatamente como estava há 50 anos atrás. Isso não aconteceria se não houvesse um propósito de Deus. Por isso, o que nos chama a atenção hoje é que existe algo que está acontecendo agora, misteriosamente, que as nossas mentes precisam captar. Porque se nós não formos levados a esta mente para captar aquilo que Deus está executando hoje, nós vamos ver os acontecimentos só quando as pedras começarem a cair. E a noiva não pode, a noiva tem que captar, a noiva tem que ver antes. Amém? Por quê? Porque quando o anticristo ele estava sendo desenvolvido nos dias de Acabe, e que havia 400 profetas, e Zedequias era o presidente deles, lá no cantinho estava a noiva. Por quê? Quem era a noiva? A noiva era Micaías. Micaías não tinha uma visão própria. Micaías tinha a visão de Elias. Por isso, quando Micaías viu no céu, teve aquela visão, não era outra. Era tudo aquilo que Elias tinha pregado e mostrado, agora ele viu. E quem desvendou o mistério do falso Zedequias não foi Elias. Quem desvendou o mistério do anticristo naqueles dias foi Micaías, para mostrar que quem vai desvendar o mistério desse anticristo não foi o Mombrana, mas a noiva, que vem através da mensagem do Mombrana, para desvendar. Então ela entra, porque Micaías entrou na mesma visão de Elias, mostrando que o que Micaías tinha não era diferente do que Elias viu. Porque Mombrana chega a dizer, Micaías viu que o profeta Elias tinha dito, tudo tinha profetizado. Quando ele entra e recebe a mesma mente de Elias, ele pôde conhecer que aquele Zedequias tinha que receber um demônio, uma besta nele, um diabo nele, para cumprir um propósito que já tinha saído da boca do profeta Elias. A noiva hoje, ela terá que ver o cumprimento dessa falsa vinha, porque isso já saiu da boca do profeta. Mas se você não entrar na mente do profeta, para ver a visão que ele teve, e receber a mesma revelação que ele teve, então é claro, você vai bater boca para lá e para cá, e achar que isso não tem importância, mas a noiva sabe, não. Por quê? Porque quando a besta desafiou Micaías, disse, nós vamos te matar. O próprio Acabe disse, coloque ele aí, e quando nós voltar, nós vamos cuidar de você. Ele olhou bem na cara e disse, se você voltar, rapaz, você não vai voltar mais. Ele sabia do que ele estava falando. A noiva tem que saber do que ela está falando. Não é as ameaças que vai nos fazer calar. Porque quando ameaçaram de morte, ele disse, não, eu estou preocupado. Por isso eu não vou morrer. Porque você não voltará dessa batalha. E nós sabemos o que está acontecendo hoje, nos levando à confiabilidade da palavra.
Amém? Confiando expressamente na palavra de Elias, porque nós estamos sendo levados a ter a mesma mente que ele tinha. A abertura dos mistérios, o segredo de Deus, não é um conhecimento teológico. Não. Qualquer padre poderia ter. Eu vi, procurando na internet, um vídeo que eu estava procurando sobre uma pregação, e eu achei interessante um título de um pregador, um título de uma pregação, e quando eu abri, era um padre falando. E ele deu uma lição teológica dentro da Escritura, que ele pegaria alguns pastores e coloca debaixo do braço. Viu? É um homem com uma fineza, uma qualidade de mostrar um assunto em 15 minutos. Eu disse, veja bem, então não é essa questão de falar bonito, não é a nossa filosofia. Não, pelo contrário, Deus não está preocupado em beleza. Deus está preocupado em que você ministre a sua palavra. Por isso ele pegou um Moisés gago, um irmão Brana que era gago também, você sabe disso. Se você ler a mensagem do irmão Brana, você vai ver o profeta gaguejando todo o tempo, repetindo, repete, gagueja, volta aqui, volta ali. É a mesma coisa. Agora, para o teólogo, ele não tinha muito de pregador. Para nós, ele era a voz de Deus. Amém? Para nós, ele era a voz de Deus. Para nós, o significado daquilo que saiu da sua boca é, assim diz o Senhor. É um marco na nossa vida. E a razão de nós podermos subir é se nós pudermos tomar a sua palavra como um absoluto. Vocês verão a enxurrada de pregações tentando desacreditar o profeta. Isso é um sinal de que essas coisas é o que trará a marca da besta. E não é por canais alheios. Então, a igreja foi chamada, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, porque vocês vão ter paciência comigo, que nós vamos explicar algumas coisas aqui, eu preciso de tempo para nós conversarmos, amém? Eu quero esclarecer, eu quero mostrar para o meu povo, porque o irmão Brana disse isso aqui, ó. Quero ler antes de qualquer coisa, para que vocês possam entender do que estamos falando. Na mensagem, às 70 semanas, nas 70 semanas, o profeta diz assim, ó, presta atenção, essa é a minha posição no que eu vou falar. O que eu vou falar, eu estou baseado na mesma posição que o profeta teve quando ele foi falar às 70 semanas. Agora, por certo, a congregação visível conhece que essas mensagens são gravadas e são enviadas a todas as partes ao redor do mundo. Praticamente toda a nação recebe as fitas ao redor do mundo. E gostaria de dizer isto aos ouvintes da fita. Onde quer que esteja você, e na parte do mundo em que esteja, que pode haver algumas coisas aqui com as quais pode que você não esteja de acordo comigo. Ele já está falando isso. Pode ter isso. E pode ter que algum de meus amigos que me ouvem nessa noite, pela internet, também vai discordar. Agora, qual é a nossa posição dentro da discórdia? Vai ver o que o profeta diz. Sobre os ensinos que eu faço. Porém, gostaria de comentar, irmãos, talvez se você o explicasse da forma em que você o viu, poderia ser diferente do que eu cresço. Porém, gostaria de ouvir o que você tem a dizer. As pessoas deveriam parar para ouvir, como o profeta disse. Mesmo que isso fizesse descrer, ou diferente do que você crê, mas quando você tem um espírito, como que o profeta falou, eu vou ouvir da maneira que você tem, da maneira que vocês têm a dizer. E é com o pensamento que eu trago essas mensagens da palavra de Deus em meu coração. É para a edificação da igreja, para toda a igreja universal, a igreja de Cristo universal. E eu certamente creio que estamos vivendo no último dia, não nos últimos dias. Nós estamos vivendo no último dia. Os últimos dias já foi. Nós estamos vivendo agora no último dia, porque nós estamos vivendo no dia do Senhor. Amém? E meu empenho para explicar isto, e tratando de não fazê-lo empurrando de uma ou outra forma, eu nunca tenho sido culpado, até onde eu saiba, de fazer tal coisa. Usar
a plataforma para condenar. Não, eu quero explicar a maneira que eu vejo para edificar a minha igreja, o meu povo, aqueles que têm me tido como ministro. Não é para ser melhor, mas simplesmente para mostrar a forma como Deus tem mostrado para nós. Muitas vezes, as pessoas ouvem as fitas e elas dizem, bom, eu estou em desacordo com isso. Ele simplesmente não conhece seu ensino. Ele não conhece seu ensino. Ele ouviu apenas uma coisa, mas ele não conhece o seu ensino. E por aquilo, ele tira suas próprias conclusões. É o que o profeta está mostrando, porque as 70 semanas de Daniel, se você não tiver no mesmo espírito que o profeta pregou, você não enxergará, você não entenderá, e você vai sair com a sua mente confusa, como eu saí, e muitas vezes que eu li ela. Por não entender, você fala, mas como pode? Você lê de novo, mas como pode isso? Mas veja bem, ele diz assim, não conhece seu ensino, não conhece a Escritura. Bom, isso pode que seja certo, vê. Eu não diria que isso não seja certo, porém, para mim, o estudo sem tomar quaisquer palavras, eu leio o que outros homens têm a dizer e os aprecio. Eu não desaprecio, eu os aprecio. E qualquer coisa que qualquer um diga, eu aprecio. Porém, logo, eu levo a Deus e permaneço com isso até podê-lo explicar de Gênesis a Apocalipse. Veja o cuidado. Amém? Gênesis a Apocalipse. E então ver que tudo enquadra na Bíblia. Então, tudo que o profeta pregou, ele não pregou isso porque ele achou que isto era verdade. Primeiro, ele vai examinar isso de Gênesis até o Apocalipse. Então, toda mensagem que você pegar do profeta, ela tem que se encaixar de Gênesis até o Apocalipse. Porque isso é o que daria segurança para a igreja. É o que Eva não teve no princípio. Descreu. Essa Eva, ela crê. Ela toma toda a palavra. E então, eu conheço se essa está próximo da verdade. Por certo, onde você esteja no correto, é tão somente um lugar do qual eu me tenho saído de linha, ou da linha. E talvez, onde você esteja correto ou incorreto, é aí onde eu saí da linha, e vice-versa. Assim sendo, apreciamos a todos vocês que estão aqui na audiência nesta manhã, e para vocês, gente nobre, que ouve essas fitas, eu diria que ouve na internet. Pessoas nobres, maravilhosas, que estão através da internet, no intuito de aprender da palavra de Deus. A nós apreciamos. E nós, tudo que é feito para o reino de Deus. Eu tenho muitos amigos através do mundo, a quem aprecio muito, e creio que passarei uma eternidade com eles. E não estaria em meu coração o tratar de enganar a essa gente de modo algum, mas tratando de cumprir tudo o que eu possa, para ajudar-lhes. Não é maravilhoso isso? Esse é o profeta de Deus, é o espírito que nós devemos ter. Me sinto como Salomão, quando orou e disse, lhe desse sabedoria de forma que pudesse ser capaz de guiar o povo de Deus. Essa é minha oração sincera. Amém? Graças a Deus. Agora, para nós mostrarmos essa base, e que você que, quem sabe, vai ouvir outras partes do que nós vamos falar amanhã, talvez é necessário que você volte, se você não ouviu, você volte a ouvir essa base que nós estamos colocando. Porque nós vamos entrar em assunto que você vai repensar algumas coisas que você tem crido, ou até mesmo você tenha falado acerca do profeta. Para mostrar a autenticidade da palavra e da mensagem, nós mostramos com a nossa fé irredutível em tudo o que está escrito. Não é aquele eu creio, não. Eu creio, mas esse crer com o recebimento de Deus, que recebeu a nossa fé naquilo que está escrito, como ele fez com Abraão, dando-lhe o sinal da circuncisão, mostrando que ele recebeu a fé de Abraão. Deus também nos dá um sinal,
quando ele recebe a nossa fé, ele também nos dá um sinal de que recebeu a nossa fé. Porque vem a mudança na nossa própria vida, naquilo que nós temos crido. Agora, o profeta diz assim, pode esquecer o tema aí, nós vamos colocar essa base aqui. Preste bem atenção no que o mensageiro disse na era de Laodiceia. A era de Laodiceia, você sabe, é a era negra. Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João, o mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. Eu quero fazer um paralelo, uma comparação entre o primeiro mensageiro e o segundo mensageiro. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João confundiram-no com o Messias. Então, veja que o profeta está mostrando a comparação. As pessoas dos dias de João confundiram ele com quem? Com o Messias. Agora eu pergunto, existe hoje pessoas que não estão confundindo o irmão Branham com o próprio Messias ou não estão? Então ou não estão, amém? Então, o profeta já está advertindo que haveria, nos últimos dias, alguém que também, como na primeira vinda, confundiria o precursor como o precursado, que também agora seria a mesma coisa. Ele diz assim, ó, João, em 1, 19 ao 20, e esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Então, se isto é a comparação com o último mensageiro, então esse mensageiro, obrigatoriamente, ele tem que dizer, eu não sou Cristo. Ou então ele seria um falso. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Agora, esse mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do Senhor, que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Ele já está advertindo que haveria um grupo que iria confundir ele com o próprio Senhor Jesus, por causa do grau de poder que ele teria diante do Senhor. Então, só um cego para passar por isso aqui e continuar crendo que o irmão Branham é Jesus, que o irmão Branham é o Messias, teria que engolir muitas coisas com casca, não é verdade? Sendo que ele já advertiu que isso estaria acontecendo nos últimos dias. Agora veja bem, haverá um espírito no mundo no tempo do fim que seduzirá alguns e os fará crer nisto. Então, esses que creem nesse tipo de coisa, eles foram seduzidos, diz o profeta, por um espírito que estaria onde? Nos últimos dias, para seduzir as pessoas a crer nisto. Mateus 24, 23 ao 26. Por quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, aonde está surgindo os falsos profetas? Está surgindo os falsos profetas, segundo a mensagem de falso profeta, pregada pelo irmão Branham, está surgindo os falsos profetas em levar o irmão Branham aquilo que ele não é, e os falsos profetas em tirar do profeta aquilo que ele é. Então o erro não está só em dizer que ele é Jesus, o erro também está aquém em não conferir ao profeta o ministério que Deus deu para ele, que é justamente a linha divisória aonde somente um povo vai caminhar por cima disso, olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, e ele vai continuar numa direção reta. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava lá, revelando a palavra, tem descido agora, está ungindo uma noiva palavra, e ela caminhará exatamente nessa linha. Amém? E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porém, não creia nisto.
Amém? Não creia nisto. Ele não é Jesus Cristo. Então, quem é que está dizendo para você não crer que o irmão Branham é Jesus Cristo? O próprio profeta está dizendo, não creia nisto, porque esse é um espírito falso, ele não é Jesus Cristo. Esse lado nós já sabemos, sabemos? Agora, você tem que saber também que quando você deixa de colocar o que ele é, você também está do lado dos falsos que omitiram aquilo que ele é. Então você não pode conhecer só um lado, você tem que conhecer os dois lados. Você tem que conhecer o lado esquerdo e o lado direito. Ele diz assim, ó, ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus, ele não é o Filho de Deus, ele é um dos irmãos, um profeta. Eu queria que achasse essa escritura para mim, Neville. Eu sou um dos teus conservos, um dos profetas, adore a Deus. Vocês têm essa escritura, depois vocês podem pôr na tela aqui para mim, por favor. Veja bem, porque a Bíblia, ele citou exatamente como está na Bíblia quem ele é. E eu quero que vocês notem que ele disse quem ele é, porque ele está dentro das escrituras. O irmão Branham está dentro da Bíblia completamente. Amém. Porque Paulo também estava dentro da Bíblia. Paulo citou a Bíblia que correspondia a ele quando enfrentou Gamaliel e os sacerdotes ali. Ele disse, olha, estava escrito de mim, que me chamou para que revelar o seu Filho em mim. Isso já estava no Velho Testamento, predestinado para que ele fosse o mensageiro. E Paulo sabia que o seu ministério estava na Bíblia. O irmão Branham também sabia que o seu ministério estava na Bíblia. Ele disse assim, olha, não acrediteis. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Amém? Amém. Então, me lancei aos seus pés para adorá-lo. Olha onde o profeta está se colocando quem é ele. Na mensagem Laodiceia, falando do mensageiro para ele Laodiceia. Então, quero que vocês entendam que o profeta está colocando quem é o mensageiro e aonde ele está relacionado dentro das Escrituras. Na página 296. Ele diz assim, olha, ele quem? O mensageiro. Ele quem? Quem é o mensageiro da era de Laodiceia? Nós não sabemos quem que é o mensageiro? Então ele diz assim, ele podia dizer assim, William Branham, ou Elias, mas ele não diz ele. Esse é um pronome o quê? Pronome pessoal, não é isso? Indicando alguém. Esse alguém, você terá a revelação de quem ele é. Já foi deixado para que você soubesse quem ele é. Por isso, quando o irmão Branham fez as 7 eras da igreja, ele não colocou Branham escrito na última estrela lá. Ele colocou Elias, segundo o que nós sabemos por algumas fontes. Mas quando foi desenhado quando foi desenhado pela mão de Deus, diante de mais de 300 pessoas, ao invés de colocar Elias, a mão de Deus colocou Branham. Você está vendo como é que é? Então, essa é a mente de Deus. É a mente que vai captando o que está por detrás daquilo ali. Porque o mensageiro, ele não pode aparecer. Ele tem que aparecer na revelação que Deus dá para você. Amém. Um servo de Deus. Pode deixar a escritura lá. Por favor. Veja bem, olha. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, 10. O profeta diz que essa escritura estava se referindo ao mensageiro. Então, quem era o mensageiro? É o que estava revelando para João. Ele não estava falando de William Branham ali. Ele estava falando do anjo que tinha descido para revelar os mistérios. Amém? Então, ele diz assim, ó, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou, eu não sou Cristo, mas ele vem após mim. Amém. Amém. Se isto é um paralelo com a primeira vinda, eu não sou Cristo, mas ele vem após mim. Quem é que desceu em Apocalipse 10, 1? Veio após quem? O mensageiro.
Amém? O mensageiro. Essa é a honra que nós vamos dar. É o que vem após. João disse, olha, eu não sou digno, mas vai vir um depois de mim aqui, que esse é forte. Esse é poderoso. O Murmurana também. Esse não sou eu, mas vai vir um depois de mim. Esse ele é poderoso. Amém. Antes de encerrarmos essa sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Primeiro, esta terá um mensageiro profeta. Amém. Apocalipse 10, 7 diz, quando tocar singular, nunca houve uma era onde Deus deu ao seu povo 2 profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque sozinho, ele deu Noé sozinho, ele deu Moisés, só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho. Agora, nesse último dia, deve haver um profeta, não uma profetisa, embora nesta era haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, ele, o. Amém. Não é Ellen White. É verdade. Amém? Amém. Não é Ellen White. Amém. Porque não é é o. Amém. Ele, o profeta. Amém. Veja bem, ele, o profeta, revelará os mistérios ao povo do tempo do fim. Amém. E converterá o coração dos filhos de volta aos pais. Aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. Olha aí outra coisa que eu quero que vocês observem. A igreja inteira vai receber isso? É uma igreja coletiva? Lembrando, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, alguns que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto essa declaração. É uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse 10, 7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nessa última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas, como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo que isso é assim, mas eu nego, note isso aqui, ó, mas eu nego sob a infalível evidência da palavra. Então, isso é Bíblia. Amém. Amém. Você tem que crer nisso aqui, ó. Não importa quantas unções, quanto corra, quanto pule, quanto alguém queira tampar a boca do profeta, você tem que se parar sobre isso aqui, ó. Amém? Eu nego sob a infalível evidência da palavra que haja mais do que um mensageiro profeta maior, que revelará os mistérios contidos na palavra, e que tem o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. Ninguém surgirá capaz de fazer frente ao profeta mensageiro de Malaquias 4. Se alguém quer peitar esse profeta, você tenha dó dele. Porque não existe forma. Ele disse, isso é inválido, isto é incorreto. Mas veja mais isso aqui, ó. Assim diz o Senhor. Amém. Permanece através de sua palavra infalível. E outra palavra, esse profeta mensageiro, ele permanecerá na sua palavra infalível. Amém. E outra coisa, e permanecerá e será vindicado. Amém. Em outras palavras, se você pensa que a mensagem está errada, é melhor você consertar a sua mente primeiro, receber a mente de Cristo, porque a promessa desse mensageiro, que nasceu sob uma coluna de fogo às 5 horas da manhã, que Deus mudou o nome dele colocando um H, o ministério desse mensageiro é infalível pela palavra de Deus. E permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era, com base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam.
Quem então, agora veja aqui, quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? Quem? Porque para a Igreja Católica já apareceu o infalível lá. O Papa Pio XII restabeleceu a infalibilidade da Igreja, do poder que ele tem. Bom, se a falsa vinha já em 1939, quando ele entrou, ele presidiu ali em 1939, e ele estabeleceu a infalibilidade, e nós sabemos que o anticristo já declarou essa infalibilidade, o povo da mensagem está descrendo na própria mensagem do seu mensageiro, sendo que a falsa vinha tem crido exatamente na mensagem do seu falso mensageiro. O que nós deveríamos estar fazendo hoje? Saltando de alegria, porque essa palavra ela é perfeita. Deveríamos estar acometidos por ela de tal forma que nem sequer 1 milímetro para a direita ou para a esquerda. Veja bem, irmão, eu estou pondo uma base daquilo que nós vamos mostrar nas próximas reuniões. Ele diz assim, ele pergunta assim, ó, quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última hora? Pois essa última era, Pois essa última era voltará a manifestar a noiva palavra pura. Quem é esse? Que tem a comissão de trazer de volta a noiva palavra pura. Quem? Ele está perguntando quem é. É o missionário fulano de tal? É o pastor fulano de tal? É o reverendo fulano de tal, porque tem sinais, tem prodígio? Não, nada disso. Não é fogo, não é fumaça, mas é aquele que foi vindicado por todas as escrituras. Amém? Quem ele disse assim? Para manifestar a noiva da palavra pura, isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Ah, é Paulo? É Paulo. Quem escreveu essas 14 cartas? Foi Paulo ou não foi? Agora eu pergunto, depois que elas foram para esse livro, é a palavra de Paulo ou é a palavra de Deus? Depois que elas entraram aqui, meu amigo, essa é a palavra de Deus. Por isso, a mensagem não está fazendo o que deveria, porque ela não está entrando no coração das pessoas com a palavra de Deus. Ela está entrando nas pessoas com a palavra de um homem, onde acha defeitos e falhas. Mas se ela entrasse no teu coração, como entra as palavras de Paulo nas suas 14 cartas, você teria uma igreja de Éfeso novamente. Que é isso pelo qual nós estamos voltando hoje, para a igreja de Éfeso, onde não há nenhuma sombra. Ali é uma igreja perfeita. Aleluia. Amém? Então, ele perguntou quem era, não perguntou? Agora ele diz assim, eu lhe direi quem o terá. Então eu quero saber quem que é que vai ter isso aqui. Agora, quem vai dizer que tem, não é o fulano, eu fiquei no lugar do irmão Brana, eu sou o sucessor do profeta, eu tenho a revelação. Não, o irmão Brana vai dizer quem é. Se ele disser que é o Raimundo Maia, então ou vocês ficam comigo, ou vocês estão perdidos. Se ele disser que é o Pedro fulano e tal, ou fica com ele, vocês estão perdidos. Porque ele vai dizer quem é. Eu quero saber quem é, porque eu quero ficar exatamente à sombra desse que o dedo de Deus apontou como o homem que vai fazer a noiva palavra. Ele disse, olha, eu lhe direi quem o terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até esse dia. Amém. É pouca coisa isso? Onde é que está Moisés? Aonde está Abraão? Aonde está Jeremias? Aonde está Isaías? Aonde está Paulo? Aonde estão todos esses homens? O profeta diz, esse profeta, ele é mais, desde Enoque até esse dia.
você acha que tem alguém maior do que esse profeta? É interpretação sua, porque lembramos que esse profeta é maior do que todos que já existiam, desde Enoque até hoje. Aleluia. Que coisa tremenda, irmão. Porque esse homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. Ninguém nunca viu a pedra de coroa descer, mas esse profeta traz a pedra de coroa. Nem Enoque, que construiu a pirâmide, diz o profeta, ele pôde colocar a pedra de coroa, porque ele falava de um que viria, um outro Enoque, um outro profeta, que viria e traria a pedra de coroa. Então nós estamos vivendo no tempo da pedra de coroa. Aleluia. Amém. Porque esse homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo, Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém. Vocês têm dúvida disso aqui? Tem alguém maior que vai revelar alguma outra coisa? Ou nós já temos o que Deus prometeu para nós? Vamos esperar algum outro aparecer em cena? Está escrito. Eu creio nisso aqui. A infalibilidade da palavra. Amém. Por isso que nós vamos entrar nesses detalhes. Vamos ler aqui. Já o nosso tempo já está se indo. Vamos ler aqui São Mateus, o capítulo 11, 25. Exatamente. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Oremos. Nosso Pai e querido Deus, muitas graças te damos, Senhor, por esse momento tão importante e solene, que para o mundo é um silêncio, para nós é o cochicho de Deus em nossos ouvidos, mostrando aquilo que o Senhor está realizando entre nós, através do Espírito Santo, que foi prometido para nos guiar em toda a palavra. Reunimos aqui como teus filhos, e ao redor desse país, e quem sabe fora, alguns que me ouvem, Pai. E nosso único objetivo é ser uma pedra de ajuda na vida de cada crente. Não viemos aqui, Senhor, para trazer um belo sermão. Nós viemos aqui para contribuir para o reino de Deus, que está vivendo no coração de cada eleito, de cada filho e de cada filha de Deus. Pai, ajude-nos nesta noite, assim como o Senhor teve um anjo para dizer a João, mostrar aquelas coisas. Diz: venha, João, mostrar-te-ei a grande prostituta, mostrar-te-ei a nova Jerusalém. Pai, o Senhor também designou um anjo para nós, para nos mostrar as coisas que devemos perceber e ver nesse tempo do fim, Pai. Que essa plataforma sirva de um palanque para esses anjos de Deus, que tem a visão profética para o nosso dia, trazer para o nosso povo o seu vestido, a brancura do seu vestido, para vesti-la como a tua preciosa noiva. Nós pedimos que o Senhor nos ajude no abrir da nossa boca, no manifestar da palavra, que nossos ouvintes possam crescer espiritualmente, ser abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu quero pôr esta base aqui agora, irmãos. Como nós vamos chegar a isso? Como nós vamos alcançar o que nós queremos colocar para a igreja? O profeta diz assim: eu tenho estado lendo o livro do Dr. Larkin, o livro do Dr. Smith, as notas do Dr. Scofield, comentários diferentes de homens de todas as partes. E mesmo assim, não tenho podido ajuntá-los de modo que saiam bem. Bem, assim sendo, essa semana eu estou planejando. Tenho estado visitando a biblioteca em Kentucky, em algo da astronomia antiga, dos calendários e tempos,
e recolhendo das bibliotecas e tudo mais, de todos os livros antigos que posso, para o pouco que possa fazer, e tendo minha confiança solenemente em Jesus Cristo, para que me revele isto. Amém? Amém? Porque eu não quero que diga, eu conheço isto e eu conheço aquilo. Ele conhece meu coração. Ele está me escutando. Porém, eu quero de forma que eu possa iluminar a sua gente. Amém. Esse é o meu objetivo. Iluminar a sua gente. Portanto, eu creio que Ele me dará isto. Você crê? Amém. E eu não conheço até agora. Porém, eu estou confiando nele para o próximo domingo, porque esta será a parte tremenda para o próximo domingo, conhecer e colocar essas 70 semanas. Isso é algo tremendo, é algo maravilhoso. E ele disse, vamos continuar aqui. E eu me lembrei de Salomão numa ocasião, orando e pedindo ao Senhor Deus que Ele lhe desse sabedoria, não para ele, não a extensão de dias, mas uma vida mais longa, não riquezas, não uma vida mais longa, não riquezas, mas que ele tivesse sabedoria para conhecer como julgar ao povo de Deus. E Deus honrou aquela oração, e deu a Salomão essa sabedoria, porque era para o seu povo. É por isso que eu estou pedindo a Deus que me permita conhecer o que significam essas 70 semanas, porque eu sei que é o calendário exato para a era em que estamos vivendo. Amém. Então, se vocês querem me ajudar, orando, eu vou chegar a isso aqui, orando, estuda 70 semanas, que nós vamos falar sobre ela. Ele diz, olha, porque eu sei que é o calendário exato para a era em que estamos vivendo, e portanto, eu quero conhecê-lo, não para mim, não é para nos fazer um grande homem, uma grande pessoa, não para mim, não, por certo, eu quero conhecê-lo, eu não disse dessa forma, não para mim, porque eu quero para mim também, é claro, eu quero conhecer, porque eu quero conhecer onde estamos vivendo, e em que tempo estamos vivendo, e logo, eu sei que isso foi dado, está escondido ali, isto foi dado, amém? Amém. Agora, como nós vamos conhecer? Agora, eu estava tratando de explicar algo à minha esposa acerca disso, eu e Beck, minha filha, com todos os diferentes tipos de dicionários. Ele era um profeta, ele tinha visões, por que tinha que consultar dicionário? Deus não podia falar com ele? Deus nunca fará por você, irmão, aquilo que você pode fazer. É verdade. Você não lê a mensagem, Deus não vai pôr uma voz rodando para você a noite inteira para você ler a mensagem não, viu? Se você não vem à igreja, Deus não vai lá na tua casa também não, se você pode vir, Deus não vai bater na tua casa para fazer uma visitinha para você lá não, porque você não vem na igreja não. O profeta de Deus sabia que era profeta, nasceu para um propósito, mas ele ia na biblioteca, ele estudava, ele olhava dicionário, ele buscava, ele cavava de um lado, cavava de outro, procurava, porque Satanás fará tudo o que pode para esconder de nós o que nós precisamos ouvir. Não está escrito que o falso, o príncipe fará um pacto com os judeus, o anticristo fará um pacto com os judeus? Está escrito, não está? Agora, e se ele já fez agora? Porque você pensa, não, quando ele assinar, quantas coisas que foram feitas que o povo só soube depois que aconteceu? Depois de 4 anos de governo, a primeira vez que o presidente americano vai em Israel e conseguiu uma coisa mais inédita, fazer os judeus pedir perdão. Você já viu um judeu pedir perdão naquela condição? Para uns rebeldes chamados sírios? Pediu perdão. Inédito. Enquanto estão elegendo um pontífice sul-americano, da onde? Da maior colônia de judeus que há no mundo fora de Israel, está em Buenos Aires, na Argentina. Por que tinha que ser um homem exatamente de lá?
Qual é a ponte que eles estão fazendo? Enquanto eles estão levantando um homem lá, que cresceu dentro de uma colônia judaica na Argentina, agora o próprio presidente vai lá e se reúne com o presidente de Israel. O que eles falaram secretamente, que até os vidros, você pensa que aquilo vai sair a público? Sabe por que nós sabemos? E temos que olhar as profecias, porque aquilo que eles estão tratando secretamente lá no quartinho, o Elias já falou, e o Micaías está captando o que ele falou atrás lá, porque o nosso Elias já disse o que ele iria falar. Glória a Deus. Verdade. É aí onde nós estamos plantados. Porque a nossa resposta já está escrito aqui, ó. O que nós precisamos já está escrito aqui. Amém. Então ele diz, olha, o diferente tipo de dicionário e todas as coisas podemos conseguir. Eles não dão a resposta. Eu consegui o dicionário da Bíblia. Eu consegui o dicionário do grego antigo. Eu consegui o dicionário Webster. E muitos outros, os dicionários modernos. Nenhum deles podia dar as palavras ou a resposta de forma alguma. Minha esposa disse: como espera que nossa gente, que é gente pobre e muito deles sem instrução, tal como nós, entenda tal coisa como essa? Olha aí, a mesma coisa que diz hoje, não adianta pregar, o povo é muito simples. A mesma pergunta estava na igreja, que a mulher representa a igreja, e a própria igreja, a esposa do profeta representando a igreja, tinha essa mentalidade que não podia entender, como nós temos uma mentalidade que não é para nós. Não podemos entender, nós somos muito simples, mas olha a resposta de Deus agora. Veja o que Deus respondeu. Eu disse: Deus dará a resposta. Não interessa se você é analfabeto, Deus vai te dar a resposta. Você não vai ser enganado. Deus vai te dar a resposta. Amém. Deus vai te dar a resposta. Não importa quão complicado seja, Deus o pode quebrar e fazê-lo simples. Amém. Que isso é o trabalho de cada pregador verdadeiro, é simplificar para que o povo possa entender. Amém. Porque nós somos uma porção daquela gente que está ansiosa. Aí está o segredo. Nós somos uma porção daquela gente que está ansiosa, orando por aquele dia e aquela hora, e nossos olhos estão fixos para o céu. Amém. E estamos vigiando por sua vinda. Amém. E eu estou seguro de que Ele nos mostrará. Amém. O que? A sua vinda, a revelação da sua palavra, a sua manifestação, Ele nos mostrará. Amém. Agora, não nos dirá o dia ou a hora, porque nenhum homem conhecerá isso, porém certamente nos dirá o dia da semana em que estamos vivendo, se tão somente pudermos captá-lo. Eu sei que Deus vai nos ajudar a captar. Amém? Deus vai nos ajudar a realmente a captar. Graças a Deus. Amém? Ainda ele diz assim: isso aqui é só uma base, para que vocês possam entender depois. Vamos aqui, a forma como nós vamos entender. Deixa eu ver aqui. Anotei os parágrafos aqui, eu quero seguir como eu coloquei aqui. Aqui ele diz assim: agora, eu vou pedir a Doc, se ele puder, à noite, que ponha meu quadro negro ali, de forma que eu possa usá-lo. Não quero que vocês o passem por alto. Agora, vocês têm que estudar comigo. Vocês querem aprender? Então tem que estudar comigo, diz o profeta. Não é só eu. Vocês têm que estudar comigo. E estudar profundamente, ou vocês o passarão por alto. Então tem duas coisas. Ou nós decidimos a estudar para captar, ou vai passar por alto. Qual é o lado que vocês querem tomar? Quer ficar do meu lado e nós estudarmos profundamente e buscar a resposta de Deus? Eu quero desenhá-lo aqui no quadro, e vocês tragam os seus lápis e papel e anote essas datas.
esses tempos e tudo acerca disso. Porque, irmão, o tempo é preciso. Quando ele desceu, ele parou o tempo por 50 anos. E é tão importante que durante 50 anos a besta não sabe onde nós estamos. Nós somos guardados. Aleluia. 50 anos pregando a mensagem contra a grande prostituta, contra o anticristo, falando abertamente na América do Sul, na Itália, pregando por todo lado, mensagens, folheto, pregando, e Deus disse, mas eu vou esconder vocês. E por 50 anos Deus escondeu o seu povo, e o diabo até hoje está procurando quem é, aonde está, e procura e mata criança, e mata inocente, mas nós mesmos estamos numa boa. Porque Deus guardou nós. Deus escondeu nós da visão, e eu vou mostrar isso amanhã, se Deus permitir. Deus escondeu nós da vista do dragão. Mas tem uma coisa: quando você torna Deus encarnado, Deus fala, agora eu posso sair de cena, que vocês mesmos resolvem. Deus está esperando o momento quando ele sai de cena e agora você aparece. Quando você aparece, ele vem para cima de você. Quando ele vem para cima de você, ele pega só as virgens nécias, porque as prudentes já entraram. Houve um tempo que ele escondeu, mas ele vai sair da frente. Quando ele sair da frente, se você não estiver no grupo das virgens prudentes, você pode saber que o dragão vai te alcançar. Amém. É precioso. Vamos aqui. Glória a Deus. Vamos aqui. Ele diz assim: de Apocalipse 6:1 a Apocalipse 19:21 está ligado com a 70ª semana. Portanto, devemos deter-nos a explicar antes de prosseguir adiante. Devemos deter-nos a explicar o porquê dessas 70 semanas. Porque se você não faz, você passará por alto esses selos, viu? Passará por alto essas trombetas, você passará por alto estas taças, estas pragas, esses 3 espíritos imundos como rãs, esses 3 ais, a expulsão do dragão vermelho, a mulher no sol. Você passará tudo por alto se você não faz, porque toma lugar aqui mesmo nessa 70ª semana. Isto é onde toma lugar. Veja a importância de compreender. Eu sei que eu estou falando para dezenas de pessoas que nem sequer leram as 70 semanas de Daniel. Nem sequer leram os selos. O que nós vamos esperar? Nesse curto espaço de tempo agora, e o tempo não será mais. Quando ele colocou os pés, o tempo não será mais. Ele não determinou quantos dias vai ser. Mas nesse curto tempo de tempo, aplique agora pelo menos. Vá buscar. Não perca culto. Não perca oração. Não perca a leitura da palavra. Aplique-se, porque tem que aproveitar agora, porque vai chegar o momento que vai fazer falta. Amém. Vai fazer falta. Vamos aqui. Ele disse: eu entendo pelos livros que Jeremias, meu irmão, muitos anos atrás, profetizou que Israel estaria aqui por 70 anos, e esse tempo está por cumprir-se. E ele se preparou. Quando ele descobriu, ele começou a se preparar. A se preparar. E ele se preparou. E ele se pôs em jejum. Se você nunca jejuou, comece a fazer agora. Alguém está dizendo que não precisa jejuar. Eu estou dizendo que o profeta disse que precisa jejuar. Se você quiser conhecer, você tem que entrar na mesma linha que ele entrou, para receber o mesmo benefício que ele também recebeu. Veja bem, e ele se preparou, e ele se pôs em jejum, e ele santificou, e quando? Cinza e silício, e pôs sobre a cabeça, e se pôs em jejum e oração, para entender acerca do dia em que estavam vivendo. Eu acho que tem pessoas que acham que Jesus vai chegar na sua casa, eu vim buscar você, viu? Você não é da noiva? Você está dormindo demais, acorda, arruma, se prepara, veste a roupa aí que está na hora de ir embora. É assim? Os vigilantes não é assim.
Os vigilantes estão de pé. Aleluia. Vê se Israel dormiu na noite que o anjo da morte ia cair. Verdade. O profeta diz que todos eles estavam angustiados. Todos eles estavam em aflição. Porque ele sabia pela boca do profeta que a morte estava para cair. E nós já pregamos aqui que a morte já caiu. Um raio. Tipificando a morte, o diabo que caiu lá naquela basílica lá. Mostrando aqui que esse Abaddon, Apolion, já veio, já assumiu o seu posto. Qual seria a condição da igreja hoje, quando vê que essas coisas tomam lugar? Se Moisés disse, a morte cairá esta noite, não saía um judeu de casa, não saía uma moça, não saía ninguém de debaixo da casa, sem que tivesse o sinal aplicado ali. Verdade. Essa é a hora que nós estamos vivendo. Oh, Deus. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E se Daniel, o profeta do Senhor, podia consultar o livro de Jeremias, que o levaram até mesmo ao lugar onde Israel saía, todos vivos, de Babilônia, para regressar à terra natal. Olha, o que ele estava buscando? Regressar à terra, como nós estamos regressando para a terra. Amém? Isso causou com que ele jejuasse com silício e cinza. Quanto mais deveria a igreja do Deus vivo conhecer que o tempo está se desvanecendo e já não será mais. Amém. Como deveria nós estarmos hoje? E a vinda do Senhor Jesus Cristo e o grande milênio pronto para ser estabelecido? Como podemos desperdiçar tempo brincando, nadando aos domingos? Nós estamos falando em abertura da palavra, nós estamos falando em rapto. Pessoa deixar de vir na igreja para ir pescar, para ir num clube, deixar de vir na igreja por negócios que poderia deixar para amanhã. Você vai continuar preso nesses negócios e a trombeta já soou e você vai ficar. É verdade. Eu estou falando isso para despertar a noiva prudente, para que ela possa perceber que hora ela está vivendo. Veja o profeta dizendo aqui, ó, desperdiçar tempo brincando, nadando aos domingos, sem tempo para o Senhor, simplesmente correndo. Se o pastor falar algo que não lhe agrada, você se levanta e sai. É isso que o diabo quer. Briguinha, pastor brigando com o pastor. Irmão, esqueça isso. Nós temos um compromisso maior do que isso. Nossa vida com Deus. Preparar a nossa vida para ir no rapto. Aleluia. E se a igreja se reúne por longo tempo, vocês estão tão insatisfeitos. Olha a nossa condição. Olha o que estamos fazendo. Compare nossas vidas com aquele profeta. Aí nós vamos mostrar se estamos interessados ou não. Só um homem em todo o reino, sem igreja onde ir, nenhum lugar, em algum outro lugar para ir, havia sido destruída e queimada. Sua cidade, seu povo estava cativo, 68 anos, 69, 70, ele restava apenas 2 anos mais. Já estou terminando. Assim sendo, quando ele começou a ler o livro e ver que o tempo estava próximo a cumprir-se, ser cumprido, ele foi a Deus em oração. Amém. Vamos levantar às 5 horas da manhã e vamos orar? Amém. Vamos aproveitar o nosso tempo para orar ao Senhor, as famílias, reunir em casa, vamos orar à noite, reunir os filhos, os netos que estão juntos, e vamos fazer oração? Amém. Ou vamos desperdiçar esse tempo agora? Com internet, com entretenimento e essas coisas. Ele foi a Deus em oração para encontrar acerca disso. Que hora que estamos fazendo quando as nações se destroem, o mar ruge, os corações dos homens desmaiam de temor, perplexidade de tempo, todas essas coisas, a escritura na parede, desintegração racial, toda classe de maldade sucedendo no mundo, e polêmicas, e pelejas, e preocupações, e as armas penduradas em suportes,
Uma nação pequena do tamanho de Cuba aqui embaixo pode destruir o mundo em 10 minutos. Lá era Cuba, agora nós temos a Coreia. Olha o tamanho da Coreia, pode destruir, segundo eles, até mandar bomba para a América. E nós simplesmente vamos dormir como se nada tivesse feito. E eles pelejando entre si, brigando, irmão com irmão, discutindo entre si. Se o pastor fulano, eu não interesso nada, eu quero interessar da palavra, que me corresponde agora, para o nosso tempo. Homens ímpios, que não conhecem a Deus, nem o seu poder, e o Espírito Santo na igreja, movendo-se entre os eleitos, mostrando-se vivo depois de 2.000 anos, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Como podemos assentar-nos prazerosamente? Como podemos correr sobre isto? Tempo o qual estávamos vigiando, observando pelo advento desta grande hora. O que deveríamos fazer? Chegar mais cedo na igreja, trazer a Bíblia, ler as mensagens. O que nós estamos estudando? Estamos estudando agora, qual é o seu exemplo? O pastor, o seu marido. O que está lendo? Seu pai. Que livro você está lendo, pai? Que livro você está lendo, pastor? O que nós estamos estudando? Vamos estudar. Vamos ser influência boa uns para os outros. Amém. Vamos ir mais cedo para a igreja. Vamos ler dentro da igreja. Vamos orar. Vamos aproveitar o tempo, porque não é tempo mais de brincar, porque quando o anjo desceu desse tempo não será mais. O profeta disse, pode ser nessa noite. Verdade. Mas ele aguentou o tempo por 50 anos. Por isso que eu creio que essa Páscoa nós vamos ter o maior mover de Deus de todas as reuniões que nós já tivemos. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Não é maravilhoso? Amém. Vocês não estão felizes? Amém. Então amanhã tem mais. Amém. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé? Amanhã temos mais. Apenas colocando uma base, porque amanhã nós temos o nosso culto, estarei falando aqui. Já na quarta-feira nós teremos pastores nos visitando, com certeza vai nos trazer alguma palavra. E na quarta-feira, na terça-feira, eu estarei falando ao vivo aqui, se o irmão Joglaí me permitir, né? Na terça-feira, a partir das 8 horas, eu estarei falando ao vivo, se o irmão Joglaí não resolver ele mesmo falar nessa próxima terça-feira, né? Mas aqui, diretamente, nós estamos falando ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 8 horas da noite. Na quarta-feira, nós teremos pastores visitando, que com certeza nós teremos o prazer de ouvir uma palavra através deles, né? Já começando a nossa semana de reunião, estou muito agradecido por ter chegado, Deus ter permitido nós vivermos esse tempo, né? E também o irmão William da Silva me ligou semana passada, muito feliz, né, irmão William? Amém. Falou, agora eu achei o aprisco aqui, agora aqui eu vou permanecer aqui mesmo, né? Aleluia. Eu creio que é uma alegria para nós e para o da Silva, que já estão vindo mais das Silvas aí, né? Estão chegando por aí, que Deus te abençoe, irmão. Amém. Amém? Então vamos estar nessa expectativa, orar. Amanhã de madrugada, levante, ore, durante o dia, lembre da reunião, peça a Deus para haver uma renovação. Amém. Para Deus queimar nossa língua e só falar as coisas boas. E glorificar a Deus, e servir a Deus, trabalhar para o Senhor. Amém. Que seja tudo maravilhoso. Amém? Amém. E vocês da internet, eu convido vocês aí a nos ajudarem a estar em oração. Veja bem, a irmã Marília e a irmã Júlia, lá em São Paulo, estou vendo a irmã Denise ali, aumentou os Maia e os Regis, né, Davi? Como é que é o nome? Murilo. O Murilo chegou, né? Daqui um dia nós vamos apresentar esse novo crente da mensagem aqui no tabernáculo, né? É o Davi, a irmã Mariana, então assim, por isso a sogra está ali. Nessa hora a sogra é maravilhosa, né, irmã? Como sempre, toda sogra é uma bênção, né? Pelo menos a minha foi uma bênção. E eu creio que a sua também, graças a Deus. Mas lá está a sua família, a Marília e a irmã Júlia, estão lá, estão convidando para continuar orando. A irmã Valdirene, em Porto Feliz, São Paulo. A irmã Rosane, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O irmão Hélio, em Florianópolis, Santa Catarina. O irmão Edson e família em Assis, ali no Paraná. O irmão Paulo Castilho, irmã e família em Pinhais.
irmão Gerson e família em Ferraz Vasconcelos, a irmã Suzana, irmão Júnior, irmão Lázaro, irmã Rose, irmão Carlos em Manaus, no Amazonas, irmão Ricardo, irmã Esther, irmã Ágata e Esteve em Belo Horizonte, irmão José e a irmã Inês em Mogi Guaçu, irmão Elifas e a irmã Mônica em Macaé. Não estou tendo notícias se ele vai poder estar conosco ou não. Estamos esperando tradutores aqui, porque vai faltar tradutores para trabalhar. Estava pensando em pegar o Guilherme aí já e colocar na briga aí, o Eliezer Maia também, todo mundo aí, colocar na peleja aí, que nós vamos ter alguns americanizados aí que precisam de tradução, né? Então, Elifas e a irmã Mônica, irmão Ezequiel, a irmã Juliana, irmã Cladir, irmão Juarez, irmão Natan, em Enéas Marques, Deus abençoe também. Também temos a irmã Margarete Flores, em São Leopoldo, né? Tem o Mateus ali também, irmão Mateus vai ajudar ali, acompanhar os nossos irmãos aí, de fora aí, né? Nós vamos ter trabalho para todos que falam inglês, nós vamos ter trabalho para todos vocês. Nós vamos ter, me parece que 7 ministros internacionais, fora de alguns ministros que estarão aqui do Brasil, ou muitos deles estarão aqui, estarão pregando também, eu creio. E vamos fazer uma festa com Jesus, né? Amém. Festa com Jesus, tudo é bom. Amém. Amém? Amém. O ensaio amanhã às 9h30 até às 3h para os irmãos em hinos especiais. Então estão convidados para amanhã. Amém? Vamos cantar um hino aqui? Estão dispostos mais um hino? Para nós ir embora depois de nós cantarmos. Vocês da internet, todos são convidados a participar conosco dessa semana maravilhosa, uma semana incomparável. Dentre todas que nós já tivemos, vai ser maravilhoso. Adore como você acha que você tem que adorar Ele, amém? Como Enoque andou com Deus e foi arrebatado, sei que hoje é o nosso dia, chegou a nossa vez. Eu já ouço o trovão, o esposo a vir por mim. Vamos ser arrebatados, já fomos revelados na palavra de Deus, na palavra. Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra, na palavra de Deus, na palavra. Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra, a manifestação do Filho do Homem, como Pedro do passado, por Deus foi revelado. Assim Deus nos faz também saber os seus segredos. Já estou me preparando, vamos ser arrebatados. Temos crido na palavra. Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra.
Esse é o tempo. Esse é o tempo. Expor-nos o sinal. Já sabemos quem nós somos. Não teremos nenhum mal. Eu já ouço o tropel do esposa vir por mim. Vamos ser arrebatados. Já fomos revelados na palavra de Deus. Na palavra vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. Na palavra de Deus. Na palavra vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Ainda participaram conosco a irmã Sandra, a irmã Ana Lídia de Gravataí, a irmã Daiane, irmão Gabriel de São José dos Pinhais, a irmã Sabrina Flores de São Leopoldo. Nós estamos tendo um problema para comunicar os nossos ouvintes. Você que tem que colocar através de e-mail. A partir de segunda-feira, eu creio que nós vamos voltar essa semana ao normal, onde vocês podem mandar a sua comunicação como estava sendo feito. Mas até amanhã nós estamos usando o e-mail para que você possa mandar. E o irmão Anderson está trabalhando para facilitar, para que você possa mandar o seu contato. A irmã Guiomar me telefonou hoje, dizendo, olha, eu não consigo mais comunicar minha audiência, mas eu quero que o senhor saiba que eu estou ouvindo aqui em Guaíra. Então a gente faz questão de mencionar que para nós é importante saber para quantas pessoas nós estamos falando, não é? Amém. Mas eu creio que a partir de segunda-feira nós vamos voltar já ao normal. Vamos levantar nossas mãos? Senhor, leva-nos em paz, o Senhor nos guarde até amanhã, quando teremos o prazer de voltar aqui para adorar o Senhor e para manifestar o nosso apreço, o nosso amor a tudo que o Senhor tem feito por nós. Como aquela mulher pecadora, Pai, que ajoelhou aos teus pés e lavou os teus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, mostrando a sua grande gratidão. Eu quero voltar aqui amanhã e me inclinar perante o Senhor e adorar o Senhor em espírito e em verdade, em gratidão à salvação que Tu nos deu e o perdão de meus pecados. Portanto, Pai, dê uma noite abençoada para meus irmãos aqui e aqueles que nos assistem, abençoando, Pai, guardando em nome de Jesus Cristo, para que realmente tenha uma noite abençoada de sono, de descanso e um amanhecer na oração a partir das 5 horas da manhã. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Temos certeza que o irmão lá de Cosmópolis, um Aparecido de família, também tem nos acompanhado, apesar que não comunicou. Vão em paz. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Deus vos abençoe.